Bora. Não era nem isso, mano. Escovar, né? Tem alguém aí embaixo? Uma livre que você tira. Tô só com móvel, né? Tô com móvel, né? Porque eu tenho que usar o móvel, ó. Aquele com transparente e tal. Eu preciso usar mais um tempo. Isso aqui agora. Vai comer tem que tirar. Esse aqui eu faço de dentro e de cima só pra dormir. Uma livre. Quem quiser sentar, tem duas cadeiras aqui na frente também. Tem um buco aqui também. Você senta aí. Por favor. Estamos negligenciando essas aqui. Pô, melhor lugar. Cadê o Canadá? Você vai assistir daí? Fica à vontade. Bom, pessoal, obrigado por ter vindo. Meu nome é Palmieri, sou da Campa. A ideia é não falar da Campa e sim do conceito de rede de dormir. Se vocês saírem daqui com a ideia de comprar uma rede, eu atingi o objetivo, assim, não importa qual marca. A gente não vai falar nem bem da Campa, nem mal dos outras fábricas que fabricam rede, mas a gente vai falar mal das barracas. A gente odeia as barracas, brincadeira. Então a ideia dessa apresentação é compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu tenho de rede. Quase 15 anos desde que montei a Campa, eu tenho preferido dormir em rede nas viagens, nas travessias. Na verdade, montei a Campa porque já gostava de dormir em rede. Então, a ideia é essa, é mostrar algumas técnicas, contar um pouco da história da rede dormir, que é muito importante pra gente, assim. E a gente trocar ideias também, se tiver dúvida, vai perguntando. Eu acho que essa troca de experiência é bem rica, assim, tem algumas pessoas que já acamparam em rede e tiveram algumas experiências que pode ser que eu não tive. Então, vamos entrar numa floresta, e nessa floresta vão ter um pouco da história da rede, né? Vou falar as técnicas de acampamento e mostrar algumas fotos que vai favorecer vocês a visualização da rede. A rede tem muito disso, é difícil imaginar a rede num lugar, mas quando você vê uma foto fala, pô, aí eu consigo, sabe? E uma coisa legal da rede é que depois do tempo que você já está acostumado a acampar em rede, você desperta a olhar para lugares que você não imaginava que dava para montar uma rede. Então você olha assim, fala, ali dá uma rede, ali dá uma rede, ali dá. E quando você não está acostumado, você fala, cara, onde eu vou armar a rede? Sabe? Você vai ficar procurando duas árvores. E muito mais do que árvores, tem outros lugares que dá para armar a rede também. Bom, a história da rede dormir data mais ou menos de 2500 a.C., assim. Já existia alguns traços de rede. É difícil esses relatos porque ela nasceu na floresta amazônica. E tudo que tem na floresta, por causa do solo ácido, da umidade, se deteriora. O que sobra são as cerâmicas. Mas tudo o resto, assim, dura pouco. Então tem poucos traços da história. Mas o pouco que tem, e o estudo que tem, é que em 2500 a.C. já existia a rede de dormir nessa região. O primeiro registro foi de Colombo, 1492, na carta que ele manda para o rei da Espanha. E depois caminha em 1500, na carta também que ele manda para o rei de Portugal, ele descreve
a rede de dormir. E por que rede? Porque era parecida com a rede de pescar. Mas na verdade os Tupi-Guarani chamavam ela de ini. E os Arawakes chamavam ela de hamaca. Vale ressaltar assim que essas histórias dos colonizadores, né, é na visão deles, visão de quem vinha aqui para ocupar e para explorar o ouro e tal. Então vale uma ressalva quando eles descrevem. Até vai ter depois uma arte que eles sempre descreviam os índios nas redes e uma fogueira com um pedaço de perna tal, para descrever os índios como canibais. Então eram seres perigosos e tal. Mas quando eles chegaram aqui no Brasil já existia quase 2 bilhões de indígenas vivendo aqui. Então eles descobriram. E uma outra curiosidade também é que já tinha estado um português nessa região da América do Sul em 1498. Mas aí eles voltou, não falou que descobriu nada, voltou para Portugal, como tinham medo que a Espanha chegasse primeiro, e aí o rei de Portugal fez uma como é que fala, uma apresentação para a imprensa, mais de 40 mil pessoas, para despedir de Pedro Álvares Cabral. Chamou a mídia, né? Ó, agora a gente vai descobrir um novo lugar e tal. Mas é legal. Essa história que a gente aprende na escola de um jeito, você vai ver, não é bem isso. Então, ini, né, em Tupi-Guarani quer dizer aquilo que se dorme, né? É a peça mais antiga, né, do mobiliário, não tem nada. A primeira coisa que viu aqui de móvel foi a rede de dormir. Até 1830, no Brasil, todas as fazendas, todas as casas tinham redes. Então se dormia em rede, você nascia em rede, você passava a vida na rede e era enterrado numa rede de dormir. Eu tinha rede da visita, tinha vários tipos de redes e tal. E a partir de 1830, chegam os franceses com a moda da cama de dormir. E foi aí que inicia a nossa mania de valorizar o que é de fora em detrimento ao que é nosso aqui. Então, se dormir em rede, porque rede é o melhor móvel para se dormir num lugar quente e úmido. Mas aí, quando chega a moda da França, começa a dizer, não, quem dorme em rede pessoas não letradas, indígenas. Quem é letrado e quem não é indígena dorme em cama de dormir. E aí começa o preconceito com a rede de dormir. Uma das ideias dessa apresentação é um pouco quebrar esse preconceito também, porque se você falar, vou dormir em rede, a pessoa, não, mas tem uma cama, por que você vai dormir em rede? Como se fosse melhor dormir na cama do que na rede. Tem uma frase legal de uma música que fala que se a farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhado, né? Então, esse preconceito nosso de dizer, é nacional, então não presta, o que é de fora é melhor e tal, nasce nessa época aí. Aqui, ó, uma gravura, né, de 1540. Você consegue ver aqui, ó, tem os indígenas, fogueira, e aqui tem um braço, aqui tem uma perna, um braço. Então sempre descrevendo os indígenas como pessoas que eram canibais, que eram perigosos e tal, para poder justificar a conquista do espaço. Uma anta? Não, anta não. Paca, alguma coisa assim. Tinha bastante, porque eles gostavam muito da carne da paca. Porque cutia não é bom. Então paca, tatu, cutia não. Porque a carne da paca era muito melhor do que da cutia. Então paca, tatu sim, cutia não. Nas pesquisas que foram feitas, usou-se muito a rede para transporte no Brasil. Então ia de uma cidade a outra, os fazendeiros, e era transportado pelos escravos, porque era muito mais confortável do que no lombo da mula. Então usou-se muito as redes como transporte. Em nenhum outro lugar do mundo tem a rede como objeto de dormir mesmo, só aqui na América do Sul. Nos outros lugares, depois que os portugueses divulgaram a rede para o mundo todo,
se usou a rede como transporte, mas nunca para dormir, nem na África, nem na Oceania, ou seja, foi inventada aqui na América do Sul, na região da Amazônia, entre Venezuela, Peru, onde era quente, úmido e eram os índios que usavam. Os intelectuais, né, eles usavam muito a rede também, então não era só uma coisa de pessoas que não tinham condições, era das pessoas também que tinham muito condições financeiras, dormia-se em rede também. Essa é uma frase do Luiz Câmara Cascudo, que ele compara a rede com a cama. Eu comparo a rede com dormir no chão, na barraca, sabe? Você precisa de um isolante, você precisa de uma proteção da umidade, e essa frase ele diz muito, assim, ele fala que a distância entre a cama e a rede é a distância da soleridade e a resignação. Tem alguns estudos que mostram quando a criança nasce prematura, quando coloca ela numa UTI de rede, no Nordeste tem algumas UTI de rede, a recuperação dela é muito maior, porque ela está acolhida, né, está apertada e tem o balanço da rede que pode simular a mãe andando. Então dizem que é o mais próximo que se chega do útero é quando você está numa rede, você se sente acolhido, e foi lá que a gente veio, né? Então não é natural você sair de um acolhimento lá na placenta e depois estende você numa coisa reta, e talvez por isso que a criança fica lá chorando e espernando, né? O Luiz Câmara Cascudo, ele tem um livro, vou até passar para vocês assim, sobre a rede dormir. É uma etnografia. Ele é bem acadêmico, assim, é difícil ler. Eu acho que você lê porque eu precisava, eu queria ler, saber da história, mas é difícil de ler. E aqui tem mais 2 livros americanos só sobre acampamento em rede de dormir. Eu tenho a ideia de escrever, na verdade já comecei a escrever um livro sobre acampamento em rede de dormir. E um dos motivos foi esse. Encontrei 3 livros americanos e um alemão sobre acampamento em rede. E falei, cara, não tem nenhum livro brasileiro sobre acampamento em rede. Por quê, né? Os caras é nosso e tem lá fora e aqui não tem. E aí, mas é muito bom esses livros aqui. Esse é mais técnico, esse é mais ilustrado. Eu vou passar, vocês vão dando uma olhada aí. Outro motivo também que levou a querer escrever um livro sobre rede de dormir é que eu fui para a Amazônia e a gente foi dormir uma noite na floresta. E aí o nativo lá montou o acampamento com palha, fechou, choveu a noite, não molhou nada, a gente dormiu nas redes e tal. E eu perguntei se os filhos dele sabiam montar aquele acampamento. E aí ele me disse que não eles não interessavam em dormir mais no meio do mato em rede. E aí eu falei, nossa, eu precisava documentar essa forma que eles estão fazendo, porque senão vai se perder, assim, o conhecimento oral vai embora se ninguém documentar. Então esse era um dos motivos. E o outro é esse preconceito que existe com a rede, quando eu falo que eu vou dormir em rede, a pessoa, não, mas dorme na cama, que é melhor e tal. Então eu vou mostrar 3 tipos de rede de dormir, tá? A rede que tem muito lá fora, nos Estados Unidos, que é feita na China, na Indonésia, e agora está um boom de rede lá fora. Não sei porquê, mas de 1 ano e 2 anos para cá, tem muito, inclusive dia 22, agora foi o Dia Nacional da Rede de Dormir nos Estados Unidos, tem um dia nacional, as pessoas vão para a mata para dormir em rede, fazem festivais e tal. E eles usam basicamente essa rede, que é uma rede mais simples, é uma corda só em cada ponta da rede. Depois tem a rede tradicional, né, igual aquelas de algodão, com todas as cordinhas em cada ponta. Essa, no caso, tem 32 cordinhas. E uma rede de selva, que costuma usar, o Exército Brasileiro costuma usar essa rede. Eu vou falar um pouco sobre a vantagem e desvantagem de cada uma. Se tiverem perguntas, vocês vão mandando ver aí. Essa rede, ela é mais prática de montar e desmontar, porque é uma corda só, então não tem aquele monte de cordinha que às vezes pode enroscar.
ela é menor em distância, então logo você tem, por exemplo, Serra do Mar, as árvores são muito próximas uma da outra. E aí você, para armar uma rede grande, se quiser trazer ela aqui, eu mostro aqui na câmera também. Uma rede da outra, ela vai ser muito grande. Tem uma árvore entre a que você quer armar e a outra. Então, a gente tinha dificuldade na Serra do Mar de montar a rede maior, porque sempre tinha uma árvore no meio, é difícil achar a distância. Então, essa rede, por ser menor e ser mais fácil de montar e desmontar, ela é mais prática para fazer uma travessia de 2, 3 dias no meio da mata ou floresta amazônica. Um problema dela é assim, se você é muito alto, acima de 1,85 m e tal, você vai ser mais difícil encontrar uma posição de conforto nela. A outra rede, por ser maior, vai ser mais confortável. Tá? E para guardar ela também é muito, muito prático. Assim, como não tem aquele monte de corda, você pode simplesmente pegar, eu sempre aposto quando estou acampando com alguém de barraca, eu falo, vamos ver quem guarda primeiro. E aí, quando a gente está conversando, eu já estou lá. Então, em menos de 30 segundos eu já guardei tudo e ainda está tirando a vareta da barraca. E aí jogou e pronto, está feito. A outra, como tem as cordinhas, você tem que dar um lacinho nela e tal, ver se não está embramado e colocar. Depois a gente vai montar ela, a gente monta o mosquiteiro para ter uma ideia. Então a campa chama de Joy, né, que é uma rede menor. Eu prefiro ela para viajar, para fazer cicloviagens. E prefiro essa quando eu durmo em casa ou vou para uma praia, vou para algum lugar que eu vou de carro, alguma coisa assim. Porque ela é maior, por ser maior ela é mais confortável. E tem todas as cordinhas como todas as redes tradicionais têm. Eu sempre dou um lacinho assim para não lembrar mais as cordinhas. Então, é isso. Vantagem dela, a praticidade na hora de montar e desmontar, a distância entre as aves, menores distância, e a desvantagem dela é que você perde um pouco em conforto em relação à outra porque é maior. Essa é a campa chama de Adventure, né, que é uma rede maior, com as cordinhas, e na forma de deitar, que depois eu vou mostrar, ela abre mais, porque as cordinhas é como se fosse a continuação do tecido. A outra, como ela estrangula, então ela te fecha mais, te aperta mais. Em termos de resistência, as duas praticamente iguais, tá? A gente testou essas duas redes com 400 kg, elas suportaram. O que não suportou foi o gancho da parede, então cuidado com o gancho, cuidado com a parede. Mas elas aguentaram tranquilo, assim. Foi até engraçado que a gente ficava colocando saco e balançava a rede, colocava saco de pedra e balançava a rede. Aí uma hora a rede caiu, eu falei, nossa, que bom, caiu, vamos ver onde rasgou e tal. Aí a gente estava procurar e não achava. Cara, mas como que caiu? Aí olhou na parede e o gancho estava esticadão, assim. Aí falou, bom, beleza, 150 tem uma margem boa de segurança. E nesses 15 anos, ninguém ligou reclamando que caiu e tal. Ou tá morrendo e aí não... Ou a rede é boa mesmo. O paralítico não conseguiu voltar. Por aí. E essa rede de selva. Você vê que o sistema dela de dormir é como se fosse imitando uma cama. Então dificilmente você vai conseguir ficar 30 graus, provavelmente a tua coluna vai ficar torta aqui. Ela pesa em torno de 2 kg, por aí, tá? É uma coisa pesada e é um conjunto completo. Às vezes algumas pessoas perguntam, pô, mas por que vocês não fizeram uma rede com mosquiteiro e com tudo junto? Por causa disso, porque a pessoa tinha que comprar uma coisa e, cara, eu quero ler um livro na praça. Você não vai com um negócio desse para ler na praça, sabe? Uma rede dessa você monta na praça e lê um livro. Então a gente queria fazer essa mobilidade, assim, da pessoa poder comprar uma rede para usar no apartamento, comprar uma rede para ir acampar, e aí compra um mosquiteiro,
para ir para um lugar que chove, levo todo, senão não precisa levar. Então tem essa facilidade. E se a gente fizesse isso, a gente ia se vender só para quem fosse mesmo para a Amazônia militar e deixava de atender outro público. E o custo também dela é muito maior, né? Porque tá tudo junto e tal. E se der algum problema, você acaba perdendo a rede toda, o conjunto todo. A outra você pode só recuperar. Mas o exército usa essa rede bastante e gostam dessa rede. Preferem dormir assim lá na Amazônia. Bom, aqui algumas vantagens da rede de dormir em relação à barraca. O conceito light fast, né, que é muito difundido lá fora, com menos você pode ir mais longe e com menos peso, menos lesões e tudo mais. A rede propicia isso por causa do peso dela. 380 e 410 gramas, não pesa nada. Até costumo falar, quem faz cicloviagem, de tipo levar uma rede, mesmo que não vai acampar em rede, dormir em rede, usa a rede para fazer uma siesta, assim, depois do almoço. Tem um lugar que é muito quente, e aí você comeu, quer descansar, o cara não vai deitar no chão, sabe? Não vai montar a barraca, botar o isolante. Monta a rede, ponto de ônibus e tira uma soneca e quando o sol baixar, continua a viagem. Conforto e praticidade, né? O Luiz Câmara Cascudo já disse lá, a diferença de você dormir no chão e dormir numa rede. Tem muito isso, eu não sei dormir numa rede. Ou melhor, não sei não, eu não consigo dormir na rede dando dor nas costas. A maioria das vezes, quando alguém fala isso, é porque dorme na rede como se fosse uma banana. Depois tem uma ilustração que mostra o jeito correto de dormir. Então é muito mais confortável, principalmente no calor, parece que você está dormindo numa nuvem, sabe, o vento passa pela rede, não tem problema de estar quente. Quem já dormiu em barraca num lugar quente é difícil, né? É mais fácil de encontrar locais de acampamento. Tem uma história boa, a gente fazendo a Serra Fina e todo mundo quis ir de barraca. Eu falei, não, vamos de rede, não, a gente vai de barraca, imagina, não tem lugar para montar a rede lá. E eu fui de rede. A primeira noite a gente dormiu antes de chegar no Capim Amarelo. A gente dormiu, então tinha lugar para armar de boa. A segunda noite eu bivaquei na Pedra da Mina. E a terceira noite, quando a gente chegou nos 3 picos, estava lotado, não tinha lugar para armar barraca. E a gente teve que andar quase 40 minutos para achar outro lugar. E nesses 40 minutos eu fui, lugar para armar rede, lugar para armar rede, lugar para armar rede. Era só de sair um pouco da trilha que você armava a rede. Mas a visão é sempre aquilo, né? Vou dormir no pico não tem água, então a rede não serve. Mas se você desce um pouquinho, sai. Então locais lotados de acampamento, com rede você... vou acampar agora. Sai um pouco da trilha, entra no mato e arma a rede. Aí onde cabe 10 redes, onde cabe 10 barracas, cabem 20 redes. Sim. E também o mínimo impacto, né? A rede não tem o impacto que a barraca tem no chão de plantas e tudo mais. A rede você consegue armar no alto e isso. Então é isso, uma das vantagens é fácil encontrar locais de acampamento. Tem uma máxima de cicloturista que é assim, ou você acampa no lugar que todo mundo te viu, ou você acampa em lugar que ninguém te viu, né? Você pode falar melhor aí. E a rede tem isso, você está numa estrada, você entra um pouquinho no meio do mato, ninguém te viu, você está lá do lado da estrada, armado, acampado, na rede, bicicleta escondida, e do lado de uma estrada movimentada. A barraca você vai ter que armar ela no acostamento, se você não encontrar um lugar para entrar no meio do mato ou atrás de um morro e tal. Então tem essa vantagem da rede de encontrar local de acampamento facilmente. Eu dormi em cima de pedra, né, planta, vou mostrar algumas fotos também. Isso para mim é muito importante, assim, porque quando eu vou para a natureza, eu quero estar em contato com a natureza. Quando eu levo a minha barraca, eu estou levando praticamente a minha casa, assim, o teto é a minha barraca. E não tem preço você dormir numa rede, no meio do mato, olhando a estrela cadente e acordar com o sol nascendo.
pra mim, assim, eu vou pro meio do mato pra sentir isso. Se eu tô na barraca, eu tô meio que perdendo esse contato com a natureza, do vento, do barulho. Tem até um amigo que veio do Alasca para São Paulo de bicicleta, e ele falou, pô, eu gosto da rede porque eu fico meio noiado à noite, eu acho que alguém tá mexendo na minha bicicleta, eu acho que é algum bicho e tal. E na rede, eu escuto um barulho, eu levanto a cabeça e vejo que é o vento batendo e eu volto a dormir. Na barraca eu fico naquela, ei, saio ou não saio? Vou ou não vou? Será que é alguém ou será que não é? A rede tem essa vantagem, assim. Então, isso próximo das estradas, né, longe da visão, protegido de raios, pode parecer que não, mas se acampar numa serra fina, numa temporada de raio, você é o para-raio lá, sua barraca é alumínio e está lá no ponto mais alto do pico. A rede, se você não armar ela nas maiores árvores da mata, e sim nas médias ou mais baixas, você está protegido pode cair raio que for, que você vai estar no alto, né? O raio não vai te pegar por baixo e não vai escolher aquela árvore, provavelmente vai cair em umas árvores maiores, então tem essa proteção. Pode usar ela como maca ou cadeira, né? Eu uso muito como cadeira para cozinhar, assim, para preparar a comida ou mesmo para ficar conversando. Maca, no caso de resgatar alguém, bota o cara na rede, um bambu e resgata de boa. E usar com todo ou sem todo, com mosquiteiro ou sem mosquiteiro, tem essa vantagem. Tem uma outra vantagem que eu não coloquei aqui, que eu descobri depois de viajando de rede. Você chega nos lugares, principalmente Jalapão, Nordeste, Norte, e fala que está dormindo em rede, a pessoa abre um sorriso assim, parece que tipo, você não vai sair daqui hoje, você vai dormir aqui. Como assim? Você é de São Paulo, viaja de bicicleta e dorme em rede? Sabe, você podia ser qualquer um da gente aqui. Então tem uma empatia, assim, você quebra muitas barreiras quando você fala que está dormindo em rede. Assim, as pessoas abrem a casa e não deixam mais você sair de lá. Quando você menos espera, tem um prato de comida e não, fica aqui, conta essa história pra gente, como é que você chegou aqui e tal. E tem um amigo nosso que tem uma história boa, o Fux, que ele tava viajando de caiaque lá por Angra, lá Paraty, e aí ele parou numa ilha lá, pseudo deserta, armou a redinha dele e começou a dormir, chega o caseiro lá. Não, tipo, que não podia. E começou a gritar que não podia de longe, não pode acampar, aqui não pode acampar, sai daí. Aí quando o cara chegou perto dele, viu que ele tava de rede, falou, rede pode. Tipo, barraca não, acampar não podia. O cara acho que nunca, sabe, tipo, alguém vai dormir em rede e tal. Então ele falou, não, rede pode e tal. E também fazendo o Vale Europeu num camping, a gente perguntou lá, né, se podia acampar, o cara, não pode, a gente cobra um valor aí e tal. Aí a gente, então tu vai dormir aqui, começamos a montar a rede, aí quanto que é? O camping é 20, mas vocês vão de rede? Eu faço por 10. Entendeu? Um desconto porque a gente estava de rede e não estava de barraca. Então a rede tem preconceito com a rede, mas são nas grandes cidades. Quando você sai para o interior, o preconceito vira do outro lado e o acolhimento é muito maior do que preconceito. E a rede tem essa também. Quando o cara fala, não pode acampar, você fala, não, mas não vou acampar, eu vou ficar aqui, estou lendo aqui, não vou dormir, vou ficar sentado aqui na rede. Nem vou montar a barraca, eu vou ficar aqui. O cara não tem que falar pra você, né? Tipo, não, você não vai acampar, você tá na rede. Tô na rede, eu vou ficar só aqui, não vou dormir. Se eu dormir, você me acorda. Eu não tô acampando, não. Acampar é de barraca. Aqui tem umas técnicas para acampamento em rede. Sempre que eu chego no acampamento, eu monto primeiro o toldo, assim, se eu acho que vai estar para chover. Porque depois do todo armado, eu posso fazer a minha cozinha, posso cozinhar, e depois eu armo a rede com calma, ou seja, eu estou protegido ali para colocar as mochilas e tal e armar. Aí pendura a comida, né, pendura a mochila. O todo, se tiver, não vai chover muito forte, você pode deixar ele meio aberto. Eu já dormi muitas vezes com o todo só de um lado, o outro lado protegendo do vento e aqui olhando a paisagem e tal, porque eu sabia que não ia chover, mas se chovesse eu só puxava para o outro lado e fechava.
E no caso de chuva muito forte, você fecha ele bem e acaba protegendo da chuva e tal ali dentro. Uma coisa que me falaram foi, mas não vai molhar a mochila? E aí uma coisa que eu aprendi na UBB é que pode molhar a mochila. A UBB é uma ONG que tem uns cursos de educação ao ar livre e aí a gente aprendeu que, cara, pode molhar a mochila, não tem problema. O que não pode é molhar o que está dentro da mochila. Então sempre que viaja, o que está aqui dentro está protegido com um saco plástico grosso e a mochila molha, não tem problema nenhum. Então pendurar a mochila aqui com tudo aqui dentro protegido não tem problema de molhar. Mas se não quer molhar a mochila, você bota uma capa de mochila e não vai molhar. Eu não costumo usar esse toldo aqui embaixo, né? E também não costumo usar essa corda que o Lex, que é o cara desse blog aí, ele fez essa arte, eu pedi se podia usar, ele adorou. Ele usa uma corda para pendurar a lanterna e tal. O próprio toldo, ele tem resistência para segurar, então não precisa usar a corda, mas a corda pode usar como varal, também pode usar. Se tiver dúvida, moçada, pode ir perguntando. Aqui algumas técnicas, né, de rede de acampamento, de alguns nós, vou mostrar para você. Essa, que é muito importante do lance de dormir na rede. Então muita gente dorme na rede, vamos supor que aqui fosse uma rede, né? Dorme assim, como se fosse uma banana. E vai acordar com dor nas costas, porque está acostumado a dormir todo dia, 8 horas, com a coluna reta. Uma vez que dorme com a coluna torta, vai acordar com dor nas costas, não tem jeito, não tem segredo. Assim. Ou você costuma dormir todo dia com a coluna torta, ou se você dormir um dia, você vai acordar no outro dia com dores nas costas. Então o correto é você dormir mais ou menos uma posição de 30 graus em relação ao eixo da rede. Porque dormindo 30 graus, a tua coluna tá reta. Você não vai ter esse problema de banana, da posição de banana. Então, a maioria das pessoas que fala, cara, rede pra mim não dá, é porque dorme desse jeito e aí não dá mesmo. Então, o ideal é essa posição, 30 graus em relação ao eixo. Essa parte aqui até levanta um pouquinho, já vira seu travesseiro, né? E o pé aqui nessa posição assim. Por isso que é aquilo, quanto maior a rede, maior vai ser esse espaço. Quanto menor essa rede, menor esse espaço. Então uma pessoa alta, né? É melhor uma rede maior do que uma rede menor. Mas pô, vai escorrer água na minha rede pela corda e vai molhar. Com a fita, tem uma fita aqui, ó, ali vocês vão ver, ela tem como se fosse um mosquetão ali. A água ela vai sempre correr para a parte mais fácil. Então, como se tivesse um mosquetão, ela vai começar a pingar e não vai passar para a corda. Se você não tem uma fita com gancho ou um mosquetão, você pode usar a sua meia ou um cordinho que a água vai escorrer para a parte mais fácil, para esse lado. Então é fácil resolver esse problema da água que escorre pela corda, com um cordinho, com um pedaço de meia, a água vai tender a descer. Esse é um nó que eu uso muito, Lais de Guias, né, Massi? É um nó fácil de fazer e fácil de soltar. Então eu uso muito ele para prender a rede. É um nó que, cara, dá para usar para muita coisa, até para salvamento, né? Porque ele não estrangula. Então é um nó que eu aconselho todo mundo a aprender a fazer, é facinho de fazer. Tem uma brincadeira do coelho, né? Como se isso aqui fosse o coelho ele sai da toca, aqui é a árvore, dá a volta na árvore e volta para a toca. Você nunca mais esquece, facinho de fazer e com essa analogia de coisa. É blow line ou lines de guia. Esse é um nó que eu gosto muito para usar para aprender o todo. Porque é um nó que não precisa soltar ele para ajustar.
Então, à noite, o vento batendo, começou a soltar, você vai lá, você só tira a tensão dele e estica que ele trava. Não precisa, é muito rápido, quase com uma mão que você consegue puxar ele e esticar. Então, para armar todo, armar spec de barraca, esse é o nó, assim, eu uso bastante ele, até o todo em cima, às vezes eu uso, porque daí eu vou lá, dou um puxãozinho, ele fica esticado e fácil de fazer. Eu não sei o nome em português dele, sabe, Moacir? Não. Eu já tentei procurar, não encontrei nada em português, mas Tautline, só colocar na internet que vai ter vários vídeos. Bom, esse aí é o fiel, né? Não. Porque ele dá duas voltas, olha, ele dá duas voltas aqui e uma do lado de fora. Ah, não é o fiel. O fiel dá só as duas primeiras. É. A última não. Que é o que faz ele poder correr e não escapar. Esse lá é muito bom, eu gosto muito dele. Ele e o Las de Guia são os lá que eu mais uso, assim. Pô, mas, Palmeira, e quando tá frio, como é que faz, cara? Quando tá frio é como se tivesse frio na barraca. A mesma coisa que você levar pra barraca, você leva pra rede. Por quê? Quando você dorme, deita no isolante, o que isola você da temperatura baixa, né, o que vai fazer roubar seu calor, é o contato. Se você tem uma camada de ar entre você e a parte mais fria, você deixa de roubar o seu calor. Quando você deita no isolante, o que acontece com a camada de ar? Ela some, é só você e o que está aqui embaixo. E normalmente o que está embaixo é o vento, alguma coisa gelada, o chão. Então, para ter células de ar aqui, eu uso um isolante de EVA, um isolante de autoinflável entre o saco de dormir e a rede. Isso me protege do frio. Uma técnica que eu fiz até a última vez que a gente acampou e que deu muito certo, porque às vezes, dependendo do isolante, ele escorrega à noite e se acorda, está gelado, é a bunda que está fora do isolante. Eu coloquei o isolante dentro do saco de dormir. É um isolante de 3/4, porque para mim, assim, é as nádegas e essa parte que perde muito calor. E um 3/4 protege disso, o pé não tem tanto problema. Eu coloquei o isolante dentro do saco de dormir, deitei na rede e funcionou muito bem, assim. Então vale a pena tentar isso. Se estiver escorregando muito, usar o isolante dentro do saco de dormir. E aí pode ser um EVA mesmo, pode ser um autoinflável. O importante é ter essa proteção entre você e o saco. E depois é um sistema, né, para não passar frio. Assim, não basta também só ter um saco de dormir e um isolante. Tem que ter as camadas de proteção de roupa, primeira pele, segunda pele, para proteger. Tem uma técnica que eu falo, que é esvaziar a bexiga e encher o estômago, porque o estômago cheio, ele está trabalhando, ele está gerando calor, e a bexiga cheia, ela tá roubando o calor de você, então esvazia a bexiga e come bastante antes de dormir. Encher o saco de ar também, de ar, é bom, porque se ele estiver muito compacto, você tirou e já entrou, ele não tem ar nas camadas. Então você dá uma enchida de ar nele assim, ele vai ajudar bastante. Uma garrafa térmica quente dentro do saco de dormir também vai ficar girando calor a noite toda. E proteger as extremidades, que é onde a gente perde mais calor. Cabeça, e pés e mãos. Vai ajudar você a não passar frio na rede em qualquer lugar. Não sei se você já viu, mas eu vi que no Canadá o pessoal usa rede para acampar mesmo na neve. E eles põem um isolante na rede. Kilt, né? Como se fosse um saco de dormir. Meio saco de dormir, né? Acoplado embaixo da rede. Isso. Eu vi. Já falaram. Pra cá acho que não precisa, mas então. Pra lá que faz pro hemisfério norte ali, acho que é mais. Imagina, é um saco de dormir que não está comprimido. Entendeu? Porque o de cima ele comprime e perde. Então tem mais uma camada de ar ali protegendo do frio. Tem bastante lá. Aqui tem umas fotos, por exemplo, as vantagens da rede ilustrada agora, tá?
Isso aqui é Corcovado de Ubatuba. Lembra Isso. quando foi, Gal? Quem é? Falou de cima? Hã? Foi 2000 e Lucas? É o Lucas, né? 2002. 2002. Engraçado, o Glauco trabalhava no Pé na Trilha e a gente propôs fazer uma viagem de rede e eles toparam e a gente foi. E foi bom porque a gente não queria dormir lá em cima, né? E aqui não ia dar para montar barraca, não tinha espaço para montar barraca. A gente jogou uma lona grande por cima e dormiu em 8 pessoas, triliche, quadriliche, montado, e um ficou brincando com o outro. Nossa, foi bem divertida essa viagem aí. Então é assim, um espaço inclinado, que não ia ter barraca, não tem espaço para 4 barracas que fosse. A rede muito bem em Serra do Mar, lugares inclinados, é perfeita para essas condições. Caiaque, né, margem de rio, é claro, tem que ver se não é um rio que sobe com Tromba d'água, né? Ficar esperto com isso. Mas você consegue, né? Eu consigo imaginar uma barraca montada aqui. Aqui um amigo nosso descendo um rio vários dias na Austrália, e ele armava a rede na barranca do rio e ia dormindo assim. Aqui para Piacaba, Lex também, tipo, lugar cheio de pedra, você consegue armar a rede. E tem muito assim, depois eu vou mostrar para vocês, o ângulo da rede. Tipo, esse ângulo não é o ângulo ideal para dormir naquela posição de 30 graus, porque ela está muito esticada. Então ele não vai conseguir, por mais que ele vire, a rede vai jogar ele para cá. Então a distância ideal, ou melhor, o ângulo ideal é um ângulo de meia-lua. Você imagina começando aqui e vindo aqui. Se ele estiver meio reto assim, ele vai sempre te jogar para o meio e aí a coluna vai ficar um pouco torta. Então pensar nessa meia-lua na hora de montar a rede faz muita diferença depois na hora do conforto. Para viagem de barco, né, a rede, principalmente na Amazônia, assim, é fundamental. 3, 4 dias viajando de barco e todo mundo em rede, mais de 300 redes. Se você não tem sua rede, cara, dormir no chão é muito ruim, porque o chão, depois do segundo dia, fica imprestável, assim, e aí, sei lá, o chão é muito ruim. Esse daqui é um palhaço que está dando volta ao mundo já há quantos anos, Henrique, ele tá? 10 anos. Está 10 anos viajando. E ele mandou essa foto e falou, pô, essa viagem era quase 4 horas de barco lá no Timor-Leste, cara, eu dormi, todo mundo passava e queria a rede de qualquer jeito e não tinha lugar para sentar no barco, assim. E ele falou, a sua rede me salvou, cara. A melhor coisa que eu fiz foi essa rede aí, né, nessa viagem. Cicloturismo, né? Mais uma foto lá do Bicical na África. E aqui uma viagem que eu fiz lá no Vale Europeu e, pô, a gente dormiu do lado de uma cachoeira linda, assim, na beira do rio. Foi perfeito, assim, cara. Foi incrível. A gente não levou barraca, só foi de rede de dormir, acampando em rede de dormir. Eu costumo dizer, não sei se é verdade, mas assim, a rede e o bivac, que é dormir sem nada em cima, é meio que uma evolução da barraca. Depois de um bom tempo acampando, você fala, cara, não vou levar todo esse peso, não preciso de todo esse peso, sabe? Eu quero estar mais em contato com o ambiente. E aí que você começa a dormir em rede e bivacar, é difícil voltar para a barraca, assim. Talvez quando leva a namorada, no começo de namoro, aí, você vai optar pela barraca, mas depois de um tempo é bem mais confortável, assim. Aqui uma volta na Ilha Grande de caiaque, dormindo em rede, e era muito fácil achar lugar para dormir, assim. E alguns lugares não pode acampar, né? Então você está na rede, não está acampado, né? Tem que tomar cuidado que está transmitindo ao vivo, né? Não posso falar qualquer coisa. Escalada também tem isso, sabe? De você ficar fazendo segurança lá em pé o dia inteiro, pro cara escalando, você pode ficar na rede fazendo segurança, deitado, prestando atenção.
ou mesmo bivacar, né, dormindo aqui em rede, num local desse, e também em paredão mesmo, já mandaram fotos pra gente de 3, 4 dias no paredão e os caras não levaram porta-LED, levaram as redes e tudo bem, dormiram na rede e se adaptaram. Essa aqui é uma rede armada numa árvore muito grande na Amazônia, eles passaram a noite na rede e é uma coisa que eu não fiz, eu queria fazer muito, assim, porque deve ser uma outra biodiversidade lá em cima, né? Ser quase 30, 40 metros de altura, poder sentir, sabe, os barulhos dos pássaros, de tudo que vive lá em cima e que não vive embaixo, né? Deve ser uma experiência muito louca, eu ainda vou fazer um dia isso daí. Bom, o que eu falei lá, né, da rede, a vantagem da rede ser só a rede é você ir pra praça, ler um livro sabe, tipo, você tá com você, assim, ou no alforje da bike, no porta-luva do carro, ver um lugar, arma uma rede e tá lá, e tá... E tem o lance de socialização também, que a rede tem, de estar num local, mesmo que seja acampamento, várias pessoas em rede, você está sempre conversando. Uma vez que entra na barraca, meio que acaba a socialização. E a rede tem essas vantagens de socializar e tal. De piquenique e tal. Bom, se não tem árvores, né? Tipo, e aí? Não tem árvore, como que eu vou fazer? Aí tem o bivac, né? Que é, quando eu falei lá da Pedra da Mina, né? Eu bivaquei. Eu coloquei a rede aqui só para tirar foto, tá? Ele nem precisava da rede aqui embaixo. Isolante, saco de dormir e o toldo por cima para proteger do sereno da noite ou do vento. E usei os bastões de caminhada para prender o toldo. Aqui o mosquiteiro, dá para usar só o mosquiteiro sem a rede também. Tem um lugar que tem muito mosquito e tal. Você consegue dormir dentro dele. Aqui só o toldo, tipo na Serra do Papagaio. E aqui na Pedra do Baú também. A gente chegou, estava meio chovendo, falou, não vamos subir, vamos dormir aqui. E a gente fez a cozinha ali e montou nem montou a rede esse dia, a gente dormiu no chão mesmo e protegido ali do coisa. Então, o tarp, eu costumo dizer que ele é um coringa, assim. Eu sempre levo ele, mesmo se eu vou de barraca, porque ele pode ser o avancê da minha barraca, ele pode ser a cozinha, ele pode ser Depois eu vou passando umas fotos, vocês vão ver. O cara fez um resgate de uma pessoa usando o tarp para carregar a pessoa. Ele pode proteger do frio, se tiver muito frio. Ele pode ser o piso para você ficar em cima. E eu gosto de levar ele porque ele tem 1001 utilidades, assim, para usar ele mesmo com barraca, né? E essa é uma foto na Indonésia, eu não contei quantas redes são, mas lá eles têm um campeonato de ver quem arma mais redes uma em cima da outra e tal. Eles vão nos finais de semana para armar a rede. E pra você ver, as redes lá são todas daquele jeito lá, a rede igual como se fosse a Joy, só com as cordinhas na ponta porque é mais fácil de fazer e se acostumaram assim. Eu vou colocar umas fotos agora e a gente vai conversando e depois a gente pode ir ali e montar umas redes. Se tiver alguma dúvida, me escreve, eu gosto de falar sobre isso, vocês perceberam. Eu vou passando umas fotos aqui e aí vocês vão tendo mais ideias de... tem uma brincadeira aqui que o estagiário fez, vale a pena mostrar. Camping raiz e camping Nutella. A diferença, né, de acampar em rede e acampar em barraca. A rede é invenção indígena, né? A barraca a gente não sabe quem inventou. É feita no Brasil, é feita na Xing Ling
É fácil de montar, né? Outra é mais difícil. Dá pra ver as estrelas. Outra dá pra ver o teto. É mais confortável, tu dorme no chão duro. Mínimo impacto, tem que abrir uma clareira para poder montar a barraca. A outra você consegue dormir em matas fechadas, com a barraca tem que abrir uma clareira. Dá para dormir de Manaus a Belém numa boa. A barraca não pode armar lá no barco, né? Dá para usar a rede como cadeira, a barraca já não socializa, cada um vai para sua barraca. A rede você dorme no seco, a barraca se chover muito vai inundar. A rede acolhe e embala o sonho e a barraca é parada e dá pesadelo. A rede pesa só 410 gramas, a barraca pesa mais de 2 kg. A rede custa baratinho e a barraca custa o preço de um apartamento no Leblon. A barraca boa, né? Mas foi uma brincadeira naquela época do meme da Nutella e da raiz. Eu vou passar umas fotos. Que vontade, né? Isso vai passar automático e a gente vai trocando ideia. Essa foto de um cicloturista que ele mandou um e-mail assim, dizendo, puta, obrigado, mandei minha barraca embora, cara, no Nordeste não... Faz 2 meses que eu tô viajando, não tem mais por que usar a barraca e só tô de rede, tá bom, legal. E pra gente, assim, cara, esses relatos de viagem, nossa, vale muito mais do que uma venda grande, assim, porque você fala, puta, a gente tá ajudando o cara com produto nacional, assim, nosso princípio é não importar nada, tudo da rede é feito no Brasil. E aí um cara escreve dizendo que a viagem dele está sendo muito mais legal por causa de um produto que a gente desenvolveu, né, e criou. Não tem preço, assim, ao todo, né, serve para proteger da chuva. Então esses feedback que a gente recebe normalmente de pessoas falando da rede, cara, nossa, a gente se sente mó feliz, assim, de falar, putz, que legal, estamos no caminho certo, assim. Apesar do preconceito e das concorrências Xing Ling, o Tark sendo usado como um avancê de barraca, né? Fica lá 4, 5 dias chovendo dentro da barraca, é difícil. Escalada. Enquanto passa as fotos para o pessoal da internet, a gente pode armar uma rede de mosquiteirão para vocês terem uma ideia como faz. Deixa o pessoal vendo aí. Ou se não, muda pra cá, sei lá. Vocês decidem aí. Pô, o pessoal da internet vai querer ver, João. Vai ser difícil aqui, porque não vai ter... Não, ali tá ruim por causa da luz da TV. Aí a gente esquece o resto. Atenção. Só ligar pra lá. Tem isso aqui. Você não tem aqui? Aí a foto era sua, né? Não era eu. Prender? Não tem uma lá? Ele guardou aquela? E daí eu já mostro como que monta. Então o ângulo dela é super importante. Se ela tivesse aqui assim, ó, com certeza você não ia conseguir ficar naquela posição de 30 graus. Então o ideal é que ela fique nesse ângulo de meia lua e essa altura seja igual a essa. Se essa aqui for mais alta, você vai escorregar para baixo. Então, mesmo se você estiver num plano inclinado, pode falar isso? Presta atenção nessa posição que ela vai ser importante. O Augusto quer saber como é que monta a fita. Se aqui é um coqueiro, vale a pena dar 2 voltas, tá? Porque ela não vai escorregar. Mas se tem um galho aqui, não é um coqueiro, ela vai travar fácil. Você dobra ela, ó, dobrou, passou no meio. Até o Nicolas faz, hein? E
travou. Como é que assusta? Quanto mais você puxar, mais vai travar. Ah, pô, ficou muito curto, eu quero mais longo. Você tira e aí você faz aqui. Ó, já aumentou, tá vendo? E aí você faz a mesma coisa aqui. Ah, tá curto, você vem e faz aqui, ó, ela diminui. Ah, tá curto, precisa encurtar, dá mais volta lá. Então, tá armada a posição de deitar. Não pode quebrar agora, hein? Ao vivo. Pode, a gente vai ficar famoso. Ó, coluna, vamos lá, dormir que nem banana. Coluna torta, ó. Vou acordar com dor nas costas. Viro aqui 30 graus. Ó, minha coluna tá reta. Então nessa posição aqui você não vai ter dor nas costas. Está acostumado a dormir sempre, você não vai ter dor nas costas. Nessa posição eu consigo ficar até de conchinha. Dá pra... Eu durmo bem, assim. Tipo, ó, aqui eu não preciso nem de travesseiro. Essa coisa já levanta a minha cabeça e eu consigo dormir aqui no saco de dormir de boa. Eu nunca consegui dormir de barriga para baixo, assim. Eu não sei se tem alguém que dorme de barriga para baixo, mas eu sempre pensar nisso. Inclina um pouquinho. Ó, posição, fechou. Pessoal, eu estou explicando muito bem ou vocês não têm dúvida mesmo. O mosquiteiro. Vantagem desse mosquiteiro dessa marca aqui. Os mosquitos não vão te picar por baixo. Porque vai ter um espaço entre você e o mosquito, né? Porque esse tecido, ele é de propósito feito um tecido transpirável, impermeável, para que se molhar, ele vai secar muito rápido. Se ele fosse impermeável, você ia transpirar e o seu suor ia ficar entre você e o tecido, não ia sair para fora, ia ficar aquela coisa molhada, assim, sabe? Então ele é transpirável. Sendo transpirável, os mosquitos de Ilhabela conseguem atravessar o jeans. Você imagina aqui, nisso daqui. Então, o mosquiteiro, ele abre aqui, né? Você vai pegar essa parte aqui e passar a rede. Vai vestir a rede como se fosse um saco de dormir. Desculpa. Agressão ao vivo. Passei daqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ele tem um elástico que você pode usar por cima aqui para prender, para não cair no teu rosto, né? Eu uso uma técnica aqui, como ele tem esse recurso, eu jogo ele para cima aqui e acabo não usando o elástico. Nunca usei, mas está lá. Ele tem um para prender, né, para fechar, e o outro para você regular a altura se você quiser. Então o importante é isso, né? Esse espaço, principalmente embaixo, dos mosquitos que podem te picar por baixo. Como eu subi lá, eu já ajustei, ele não vai... Precisa ajustar ele um pouco mais para cima, para ele não cair no meu rosto. Consegue subir um pouquinho aí, Augusto?
ele daqui pra lá? É, Isso aqui sim. isso. Já foi. É. Ó, tá perfeito, ele não vai ficar no meu rosto e não vai entrar mosquito. Então aqui eu estou protegido e o mosquito, principalmente embaixo, não vai conseguir me picar. Mas se vocês quiserem, pode usar esse elástico laranja para montar. E depois o todo. O todo pesa 500 gramas, tá? Ele tem 2 camadas de resina na parte de baixo e uma camada de silicone na parte de cima para repelir a água. Aqui a distância vai ser pequena, tá? Ele vai ficar bem inclinado assim. E aí eu amarraria lá em cima, descia com a cordinha e depois puxava para baixo. Ó, tem que ser bem maior que a rede, né, para proteger. Só dar uma assim pra gente entender. Então aqui eu desceria ele, né? Dificilmente eu uso essas duas, tem mais uma aqui, só caso o vento muito forte nele. E muito chuva, mais baixo, se não tiver tanta chuva eu posso puxar mais e trazer mais para cá. Mas esses 3 itens aqui dá quase 1 quilo, um pouco menos que 1 quilo mais ou menos. E dá para armar de várias maneiras. É isso, pessoal. Podemos bater palma? A ideia do livro, quando ficar pronto, não sei quanto vai demorar, mas é distribuir gratuitamente o livro, porque a ideia é divulgar esse conceito de dormir em rede que eu adoro e tem muito preconceito, então é divulgando dessa maneira que eu acho que quebra os preconceitos e as pessoas começam a usar uma coisa que é nossa, assim, sabe? Foi fabricado aqui na América do Sul pelos indígenas e a gente não valoriza, porque falaram que tem que ser em barraca. Igual falaram que tem que ir no supermercado de carro e a gente sempre foi de carro, até que alguém falou, mas você pode ir de bicicleta, Mas depois de bicicleta e não quer mais pegar o carro. E eu paro um pouco a rede com a bicicleta, assim, uma vez que você começa a usar, você vai falar, cara, que legal, tem tanta possibilidade de usar a rede, e por que eu não fiz isso antes, sabe? A ideia é essa. E agradecer ao Cano, hein, que a filha nasceu sexta-feira e hoje estava aqui arrumando tudo. Obrigado pelo espaço, Ô Palmas, mata só uma curiosidade pra mim. Você fala do elástico laranja aqui. Uhum. Você prende ele como? Por cima aqui, depois disso você prende ele? Ou você passa ele por dentro e estica? Deixa eu fechar. Eu amei pro Corujita, eu fiz uma gambe danada. Ah, é? Eu percebi que não estava certo, mas falei que ele dorme. Esse negocinho aqui, ó, é nacional, cara, e é muito bom, porque dá pra você prender de várias maneiras, assim, eu vou mostrar. Eu achei sem querer num fabricante e falei, cara, é genioso esse negócio. E você pode. Por fora mesmo.
E aí, ó, você só passa ele aqui, ó. Ele trava nele mesmo, não precisa apertar nada. Uma vez que você passou, ele é maior, ele tá travado. E aí, se quiser dormir nele bivacado, sem rede, você usa esse elástico, passa por aqui e inverte, porque daí essa parte que é maior fica no chão e a parte que é menor fica na parte de cima. Então, bastante caminhada. Passa esse elástico laranja aqui e você tá protegido dos mosquitos. E dá pra você usar isso também, se você quiser abrir, ó, quero abrir, você pode abrir aí por aqui e tal. Acho que se alguém quiser deitar. Testar. É, A gente não sabe se o telhado aguenta, né? aí já aguenta. Aí já aguenta. Mas o telhado. Esse mosteiro foi eu que trouxe, né? Então, esse mosteiro a gente podia sortear o pessoal que deixou a família em casa, assim, na segunda-feira. A gente podia sortear aí. Opa. Vocês querem? Só tá- Imagina. tá bom. Como que a gente faz? Vai sortear a árvore. Olha que ajuda a gente a falar de ideia boa pra poder. Você lá. Cada um ser um número, ó. Começa assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, você não, cara. Você é estagiário, você não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 7 pessoas assistindo a gente no momento. Esses que estão assistindo não podem, né? Olha lá, o pessoal tá falando, inclui quem tá acompanhando a live. Claro que eles iam se manifestar, né? Ah, pega aí. A galera tá se manifestando porque também queriam participar do sorteio, a galera que tá online. Ah, põe eles aí no jogo, ué. Cada um bota um número. Ó, pra guardar o mosquiteiro, essa parte da costura, deixa por último. Guarda o que tá mais longe primeiro e deixa essa por último. Que se você colocar essa primeiro, ela vai puxar o fecho junto e aí vai ser difícil você guardar. Então vai jogando o que tá longe e deixa o que tá perto por último, que é ele que vai fechar. Essas redes nesse hospital aqui são Jorge? São Jorge. No hospital na Amazônia, um grupo de médicos de Campinas que eles vão sempre pra lá fazer tratamento nos indígenas e eles pediram umas redes de doação, a gente doou. No norte, se for em qualquer hotel, beira de estrada, Transamazônica, Pará, ou Amazonas, você pode ir no hotel, tem ar-condicionado, cama de casal, tem os dois mosquitão. Todo hotel vai ter. Caminhoneiro que é de lá mesmo, não dorme na cama não. O cara gosta de ir na rede em todo lugar, não tem jeito. E também higiene, né, cara? Sua rede, né, cara? Cada um, por gentileza, coloque seu nome. A gente fez um número. A gente Ah, fez, já fez? É. Então. Ah, mas pode ser assim também, né? Acho que é A mais gente fácil. dobra o papel e mistura aí dentro do próprio bag e sorteia. Pode ser então. Ou anota aí, você anota, as pessoas falam o nome, você vai anotando mais rápido. Acho que agora se alguém ganhar o mosqueiro não tiver rede, Já sabe, né? Já sabe. seu estagiário não pode. Ah, você deitou aí? Deitei. Ganhar de Pode. Entrega pra cá, os papéis. muito bem, tem que usar essa aqui. Assinado.
algumas coisas que a gente não percebe, né? Mas o certo aqui Vamos incluir o pessoal que está assistindo também? Ah, legal, bacana. Ou não, os caras. Legal. O pessoal está se manifestando. Né? Quer se sentir protegido. Mas é o que o Paulo nos falou, né? Barraca você perde o mais legal, né? Você tá aberto. Vou notar o pessoal que está lá. Os caras estão mandando mensagem mesmo. Pode ser. O pessoal tá reivindicando. Né? Eles estão se manifestando aqui. Eu acho que vai. Vale, pô, coloca os caras, lógico. Vai incentivar. Dá pra sortear um para os presentes e outro. Pra quem tá online, claro. Online a gente banca. Pode ser sorteio para o pessoal que está aqui para não diminuir a chance. Né? Sim. É que são só duas pessoas. Né? Então avisa lá, tem que avisar lá então. São só duas, velho. Avisar Ah, então? não, eu tô com os nomes aqui no. Só duas pessoas se manifestaram. Se alguém tiver online assistindo e quiser participar do sorteio, por favor, mande uma mensagem agora Depois dessa experiência da rede, para que você entre no sorteio. comprar um mosquiteiro lá no mercado do norte, aí eu usava aquele mosquiteiro desse que não tem zíper. Esse túnel foi difícil achar, cara. Ele é bem resistente, sabe? Não é aquele. Ele vai embora, assim. Então, essa aqui é acoplado, muitas pessoas estão reclamando que quando você arma, As mensagens do pessoal ficam ele muito cede, e aí ele rasga. Porque não é Legal, prático. esse negócio da Alvin. Eles somem? Sério? Porque às vezes eu vou procurar que não tem Mas ele deve ter alguma configuração ali que você fala, não, deixa eu Tem a opção. Vai deixar Se salvo. você fazer o download dele, salvar o vídeo e depois. No último vazado que Não a posso gente perder, não. Isso daí já quero botar um jeito de jogar ele pro canal da Flash. Claro, você conhece o carinhoso da Sol. Fazer também. Você podia fazer o da Sol esse daqui. Pode ser. É um pouco mais legal. Poder ficar sobre camada. Esse é mais fino. Porque esse negócio da camada é mais grosso da Verdade. Quando a gente vê o modelo baixinho, o modelo alto, a gente com as camadas vai se explicando. A gente entende as camadas, assim, sabe que tem que usar 3, mas aí não sabe por que tem principal. Exato. E onde, sinceramente, você precisa usar as 3. Na verdade, dependendo do que o meio exigir, do que a situação exigir, você usar só 2 ou, né? Porque da minha line o pessoal apaga, não apaga. por que essa Cara, então, eu tô com. A gente fez na é domingo legal, passado. acho bem legal. Vai anunciar bastante. Então, mais uma Vai fazer a E essa aqui ficou Agosto, então. Ninguém mais se manifestou. Acho que são só esses dois que estavam online. Tiagão, quiser sortear, velho. Eu acho legal. Pegar um Tá tudo aqui? saco estanque, tá tudo aí. Tá muito velho já, não é do tronco. Ele fez frio, acho que fez 12 graus lá. E aí eu senti falta de ter um isolantezinho, né? Tiagão, joga tudo dentro da rede, meu. Um vai lá e pega. É mesmo. Pronto. Essa ideia é boa. Vou jogar lá pra você. A galera da fez tá aí também. Joga pra dentro da rede, ó. Ó, Olha aí, velho. E algum doido vem aqui e pega. E pega um coisinho. E vê quem é o ganhador. Quem vai lá? Palmas Palmieri? Palmas, vamos pegar o presenteado aqui, hein? Sacode bem aí. Vai pegar seu nome, hein, Palmas? Não. Palmas se for pra essas coisas, meu. Nem estagiário. Maurício. Ganhador. Ele tava contando a história que ele tem uma rede que não tem muito cero por baixo. E que ele foi picado muito. Merecia. Valeu. Parabéns. Aí, pô, tá vendo? Vai ser mais picado. Isso aí, pessoal. Agora é festa. Liga o som, cara. Putz, E a- putz.
Isso é com o Luiz, meu. Como chama aquela coisa que tá vendo lá? Como chama aquilo? Globo, né? Sei lá. Com isso encerramos nossa transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo, né? Primeira, direto da Arco e Flecha. Hoje como palestrante Alexandre Palmieri, da Campa, apresentando a história das redes no Brasil, no mundo. O cara que Muito ganha dinheiro obrigado. descansando, né? Muito obrigado por participar e até uma próxima.